Graça e paz, meus irmãos. Você está feliz nessa noite? Há uma unção de Deus nesse lugar, há uma presença doce aqui. Para mim é sempre uma alegria poder servir essa casa. Se você não me conhece, me chamo Luiz Eduardo, sou casado com a Isabel, somos pais do Mateus e do Estevão, somos pastores em Campinas, no Mevan, fazemos parte do presbitério local da nossa igreja. Tenho uma aliança com o pastor Saulo, pastora Monique, há 5 anos. Esse é o 6º ano. Saulo é um dos meus melhores amigos, um dos meus amigos mais confidentes, e também é um dos homens mais íntegros que eu conheço. Ele é uma referência para mim de um homem de caráter, um homem de palavra, um homem que ama a sua esposa, um homem de uma só mulher, um homem com uma boa reputação por de fora. E é sempre uma alegria poder servir meus irmãos, principalmente quando é alguém que a gente tem muito apreço, muita admiração, tanto quanto ele, tanto quanto a pastora Monique. E vir aqui é como se sentir em casa sempre. Eu tenho uma palavra do Senhor para pôr nessa mesa, e eu acredito que é uma palavra profética para essa casa. E hoje nós vamos falar sobre a trilha do recomeço. Os cinco lugares que nós passamos, os 5 pontos que nós precisamos trilhar para, de fato, viver um recomeço da parte de Deus. E aí, o testemunho que eu tenho no meu espírito é que esse final de semana é um final de semana que marca um recomeço sobre Mevan Campinho. Um recomeço não apenas de movimentação, mas principalmente da formação de Cristo dentro de cada um de vocês. Porque o que Deus está fazendo nos nossos dias, toda a presença de Deus, toda a unção e todo o ambiente da glória tem um único propósito: entregar para Deus filhos que obedeçam melhor, que sejam mais eficientes, eficazes e sensatos. Versículo 22. Por isso que eu gosto do Mevan Campinho. Nem Salomão em toda a sua glória, né? Deixa a sua Bíblia aberta. Se você puder respirar fundo no seu lugar. Se por alguns segundos você só puder erguer as suas mãos, respirar fundo no seu lugar e com o coração aberto dizer: Espírito Santo, vem, revela a tua palavra, me posiciona na tua verdade. Eu quero, Espírito Santo, adentrar essa primavera e viver todo o avanço do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha família da fé, colaborando com toda a palavra que o Senhor tem sobre o Campinho, sobre Madureira, sobre a Praça dos Lavradores, sobre o Rio de Janeiro, sobre esse estado, sobre essa nação. Será que você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, me toca com a tua tenaz, toca os meus lábios, toca a minha mão, toca a minha casa. Eu te quero, Espírito Santo. E por alguns segundos agora, com a sua própria voz, comece a colocar as suas expectativas para essa noite diante do Senhor. Comece a colocar o que você quer que o Senhor faça contigo, o que você quer que o Senhor rompa na sua casa e na sua vida. A glória
recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Te rendemos, Senhor, o nosso louvor. Te rendemos as nossas preocupações, as nossas tensões. Te rendemos o nosso orgulho. Te rendemos as nossas verdades e também as mentiras que permeiam a nossa mente disfarçada de verdade. Te entregamos, Senhor, todo o diálogo na nossa mente de uns contra os outros que nunca vão acontecer. Todos os cenários que nós construímos nos nossos pensamentos, do que falaríamos, como rebateríamos, como confrontaríamos, tantas vezes pautado no orgulho, Senhor, mas diálogos que nunca vão acontecer, mas que nos fazem separar um dos outros. Eu clamo pelo Espírito da reconciliação nesse ambiente. Quebra o nosso orgulho nessa noite, quebra o nosso ego nessa noite, e nos faz uma igreja viva, um corpo vivo. Nós não queremos um restaurante, Senhor. Nós queremos ser parte do teu corpo e parte da tua família. Por isso eu oro, Espírito Santo, começa a passar aqui sobre as desavenças de irmãos. Começa a passar aqui sobre os rancores, sobre as mágoas, sobre os ranços. Começa a passar aqui sobre as maledicências, sobre as feridas, as desilusões e sobre as insatisfações. E nós clamamos, eleva a imagem do teu Filho no nosso meio. Eleva a imagem de Cristo no nosso meio. Faz de nós uma igreja viva, uma igreja de verdade, uma igreja que é conhecida como o Senhor quis, lá em João 19, que fosse conhecida pelo amor que temos uns para com os outros. Não nos permita ser uma igreja, um ajuntamento de gente que ama a tua presença e a tua glória, mas não ama os nossos irmãos. Porque se nós não nos amarmos, as pessoas lá fora, elas não serão perdidas, mas sim esquecidos. Porque só é perdido quem está sendo buscado. E a verdade é que nós esquecemos aqueles lá de fora, porque já não conseguimos nos amar mais, Senhor. E por isso eu clamo pela sua misericórdia no nosso meio, e um derramado do seu amor fraternal sobre nós. Espírito Santo, essa obra é só o Senhor que pode fazer. E nós clamamos, assim como o Senhor visitou aquele povo em Atos 2, nos visita, porque é somente o teu poder que pode nos fazer ter tudo em comum. Não pensar apenas em nós, mas também naquilo que é do próximo. Rio de Janeiro está clamando por uma igreja viva, e eu oro, faz isso no campinho, Senhor. Nos transforma e nos faz de nós uma igreja viva, que demonstre o seu amor no tato uns para com os outros, para que o mundo saiba das suas grandezas ao olhar para os nossos relacionamentos, ao olhar como nós nos amamos, ao olhar no nosso meio e ver que não tem competição, que não tem pessoas pensando só no seu ministério, só na celebridade do seu nome, mas estamos todo mundo aqui reunido como quem tem tudo, mas não tem nada, como peregrinos numa terra, mesmo podendo construir casas, mas decidindo habitar em tendas para contemplar a verdadeira natureza de quem o Senhor é, um Deus de graça, de paz, de justiça e de amor. Então vem Espírito e nos sela nessa noite, porque não é uma pregação que pode fazer isso, mas apenas o teu Espírito de vida e de paz, porque é o teu Espírito que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Convence-nos de onde estamos pecando contra ti a partir do nosso irmão.
Convence-nos do nosso pecado a partir das nossas murmurações, a partir da nossa maledicência, e vem nos limpar. Vem nos limpar com a tua tenaz. E nos permita, Senhor, recomeçar nessa noite. Nós queremos recomeçar. Você pode dizer isso? Eu quero recomeçar, Senhor. Eu quero recomeçar no seu desenho original, Senhor. Precisamos de Ti. Somos dependentes de Ti, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Gênesis 32, versículo 22. É uma história muito conhecida, que diz: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro, e também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos lá, vamos entender historicamente o que está acontecendo aqui. Jacó, ele tem uma boa decisão dentro de si. E que boa decisão é essa? De resolver todos os seus problemas e de alinhar toda a sua vida. Jacó, ele olha para a sua vida e para o extrato daquilo que ele está vivendo, e ele pensa: eu não posso mais viver assim. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso consertar. Aliás, faz décadas que eu não me relaciono com meu irmão, porque nós estamos brigados. E por que eles estão brigados? Quando Isaac e sua esposa Rebeca querem ter filhos, assim como a mãe de Isaac, Rebeca era estéril. Então Isaac ora e Deus abre a madre dela. Porque para Deus uma mulher em esterilidade, um casal estéril nunca é um problema. É Ele, no final das contas, que decide se vai abrir a madre de alguém ou não vai abrir a madre de alguém. Então aquela mulher, ela é engravida, e quando Deus bate um ultrassom celestial, tem 2 bebês lá dentro. E esses bebês, eles não paravam de brigar, e aquela barriga mexendo o tempo todo. E Deus fala: olha só, não são 2 bebês que estão dentro de você, são 2 nações. Só que dentro da dinâmica do seu ventre, eu quero dizer que o seu filho mais velho vai servir o seu filho mais novo. Então eles nascem. E aí Esaú vem para fora. Só que agarrado no calcanhar dele está Jacó. Jacó significa aquele que agarra, aquele que pega, aquele que agarra e segura. Jacó, ele vira o queridinho da sua mamãe, Esaú o queridinho do seu pai, porque Esaú, ele era um caçador, ele sabia fazer as comidas que o seu pai gostava, ele era aquele homem atlético, e Jacó era um pacato cidadão, alguém que construía tendas, e era o preferido da sua mãe. Sua mãe, sabendo da palavra que estava sobre ele, mas também sabendo que na lógica do povo hebreu, quem é aquele que tem direito à herança dupla é o primogênito. Então sua mãe fica com isso no coração. Como que o meu filho mais novo, que aliás é o meu filho favorito, vai ser servido pelo mais velho, se a dinâmica da lógica social é o contrário? Chega um dia que Jacó está ali fazendo um guisado, e Esaú passa cansado de um dia de caça, exausto, faminto. Sabe aquele dia que você está trabalhando e você está cansado? Às vezes você tem que pegar metrô ou ônibus, uma condução, e além de ter engolido não apenas o sapo, mas o brejo todo no ambiente estressante do seu trabalho, do nada você tem que sentir aquele cheiro de desodorante que venceu, aquela muvuca de gente, alguém entrando falando: olha só, meu senhor, bom dia, boa tarde, eu podia estar matando, roubando, mas eu estou aqui vendendo paçoca.
E você pensa, meu Deus do céu. E aí do nada seu estômago começa a roncar, e você só queria talvez, não sei, um espetinho, passar no Outback, comer no Madeiro, ir lá no Asa Rio, comer um hambúrguer, aquele hambúrguer que eles têm que vem com bacon, cebola caramelizada, um rodízio de churrascaria, passar ali na cafeteria no final do culto, comer aquele salgado e um açaizinho. Assim estava Esaú naquele dia. E Esaú, ele estava morto de fome, Jacó ali fazendo o guisado. Então Esaú fala, me dá um pouco desse guisado aí, desse prato de lentilha. Jacó, esperto, falou, eu te dou, mas tem um preço, a sua primogenitura. Esaú, ele olha para ele e fala, do que me adianta minha primogenitura agora? Pode ficar. E a Bíblia vai dizer que agora Esaú para de ser chamado Esaú, ele passa a ser chamado Edom. Edom significa vermelho, é a mesma palavra que dá raiz para o nome Adão. E o que a Bíblia está nos dizendo aqui? É que Esaú, ele sai do primogênito que é Cristo, e agora ele cai para Adão, vendendo o seu direito de primogenitura. E por que isso é importante? Porque se um pai tinha 4 filhos, Bruno, ele dividia a herança em 5 partes. Porque o primogênito ele merecia 2 partes, ele tinha direito a 2 partes, e as outras partes eram divididas entre os irmãos. Então aqui Esaú ele perde o direito da primogenitura, porque ele vende o direito da primogenitura. Um pouco mais tarde, Isaac, pai de Esaú e de Jacó, ele já está cego, está a ponto de morrer. E vendo que ele ia morrer, ele fala, eu vou abençoar meus filhos e vou trazer a bênção da primogenitura para o meu filho primogênito. Raquel, ouvindo isso, sabe o que ela faz? Ela chama o seu filho favorito, o princeso da mamãe, e fala, seu pai vai abençoar o seu irmão e você tem que pegar a bênção da primogenitura. Seu irmão está saindo para caçar, para pegar o prato favorito do seu pai, mas eu já preparei aqui esse prato, vai lá, entrega o prato para o seu pai. Então Jacó ele fica meio sem saber o que fazer, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o seu irmão ele era muito peludo. Ele é tipo o Tony Ramos, que não é da época da maioria de vocês aqui, mas ele era muito peludo, cheio de pelo. E Jacó era aquele menino que passa laser no braço, sabe? Sempre desconfia de um homem que passa laser, irmão. Detalhe importante. Mas Jacó, ele não tinha tantos pelos. E ele fala, mãe, meu pai não vai aceitar isso. E a sua mãe fala assim, olha, eu tenho um plano, sabe de uma coisa? Você vai fazer o seguinte, eu peguei uma pele de animal, e eu vou colocar aqui na sua nuca, eu vou colocar nos seus braços, eu vou colocar nos lugares que seu pai pode te tocar, e eu vou te cobrir com as roupas do seu irmão. Dito e feito, ele chega lá e fala, pai, eu vim aqui pegar minha primogenitura. Como que você conseguiu ser tão rápido na caça? Confia no pai, eu sei fazer as coisas, está aqui o seu prato favorito. Quem é você? Imagina Jacó sabendo que o seu pai era cego, e o seu pai não entendendo muito direito, achando que o estranho. Na hora de receber a bênção mais importante da sua vida, o pai fala com toda a sinceridade, quem é você? Porque o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Eu sou Esaú, pai. Vem cá, deixa eu ver. Apalpa. Nossa, é o cheiro de Esaú, mas que estranho, a voz é de Jacó, mas é peludo igual a Esaú. Bom, já que é você mesmo, você é Jacó? Não, eu sou Esaú. Então vem cá, eu vou te abençoar. Ele abençoa, ele recebe a bênção da primogenitura, e logo após o seu irmão vem. E quando o seu irmão vem, ele chega para o pai e fala, pai, está aqui o seu prato favorito, me abençoa com a bênção da primogenitura. E o pai fala, Jacó já veio antes de você. Ele fica irado, meu irmão me enganou de novo, eu não acredito, como isso pode ter acontecido, você não tem uma bênção para mim, pai? Sim, eu tenho, mas é inferior à bênção do seu irmão. Não, e ele fica no caos, e agora, ele começa a colocar toda a culpa do seu fracasso, por ter vendido tudo aquilo que Deus tinha entregue para ele, na conta do seu irmão, e ele começa a falar para todo mundo, eu vou matar esse miserável assim que meu pai morre. Rebeca, com medo disso, envia Jacó para o meio dos seus parentes, uma terra muito longínqua. A Bíblia vai dizer que Esaú, esse que virou Adão, que virou Edom, que ele fez uma coisa que era desgostosa
e trouxe desgosto para os seus pais, que foi casar com aquelas mulheres ímpias daquela terra. E ele começa a fazer coisas de propósito para se rebelar aos seus pais. Então ele vai crescendo como nação, e Esaú ele conquista Seir, ele conquista um monte de Seir, e aqui Seir fala sobre as conquistas que nós temos na carne. Enquanto isso, Jacó está lá, na casa de Labão. Se você acha que Jacó conseguia enganar e dar nó em pingo de água, você tinha que conhecer Labão. Labão enrola Jacó, Labão manipula Jacó, Labão ele vai lá e ele vira a escola de Deus para Jacó. Começa com que Jacó se apaixona pela sua filha mais nova, Raquel, uma menina linda, rosto lindo, linda sem ter que passar maquiagem da MAC. Ela era linda por natureza. E quando ele chega no dia do casamento e tira o véu, tá sua cunhada, a Vesguinha. Ele fala: meu Deus, não é esse combinado. E ele fala: não, é que aqui na minha terra a filha mais velha não casa depois da filha mais nova, é primeiro a mais velha que casa. E ele: rapaz, eu estou apaixonado por aquela ali, não tem como ser ela. Não, vai ter que ficar com a minha filha Vesga. Mas aí se você trabalhar mais 7 anos de graça para mim, eu te dou a minha outra filha. E ele vai lá e trabalha mais 7 anos por Raquel. E a Bíblia fala que aqueles 7 anos a mais de trabalho por Raquel pareceram como poucos dias por conta da sua tamanha paixão e amor por ela. Isso aqui é muito importante, porque todo homem que ama uma mulher, ele está disposto a trabalhar 7 anos sem parar, como se fossem poucos dias. Presta atenção com quem você se relaciona, porque um homem ele precisa de apenas 6 meses para saber se ele quer casar com você ou não. Menos, ele precisa de 3 meses. Em 3 meses um homem ele vê tudo que ele precisa ver se ele quer casar com alguém ou não. Então se você está em um relacionamento há 4, 5, 6 anos e um pedido 3 anos e um pedido ainda não veio, eu acho que você deveria ter algumas conversas muito claras, porque você é muito mais preciosa do que você imagina. Alguém morreu na cruz por você. E aqui ele está lá fugindo, e ele vive debaixo de uma pressão. Ele vê a idolatria do seu sogro, ele vê a idolatria da casa do seu sogro, e até que ele chega num ponto e ele fala: eu não aguento mais, eu preciso recomeçar, eu preciso começar tudo de novo, mas o meu irmão quer me matar. O que eu faço? Meu pai não está mais aqui, como que eu lido com todas essas coisas? E aí vem Gênesis 32 que nós lemos. Jacó está lutando com Deus. Jacó inclinado, já fez estratégia de como se apresentar para o seu irmão. Colocou servos na frente, enviando mensagens, enviando presentes para dizer para o seu irmão que ele estava indo ao encontro dele. Só que o tipo de restauração, o tipo de recomeço que Deus quer fazer na vida de Jacó e na minha e na sua vida, não passa pela força do nosso braço, passa pela transformação da nossa vida na identidade que Deus tem para nós. É por isso que no meio de uma luta com Deus, Deus olha no fundo dos olhos de Jacó e pergunta: qual é o seu nome? E eu fico imaginando Jacó fechando os olhos e passando um filme na sua cabeça, e ele lembrando da cena que ele enganou o seu pai, e ele falou que era Esaú, e ele lembrando de toda a confusão que aconteceu na vida dele depois disso, e ele lembrando de todos os embaraços, ele lembrando de todo mundo considerando ele um enganador, ele lembrando de tantas pessoas que ele passou para trás, de tanta vez que ele foi injustiçado, e também lembrando que deu uma promessa de Deus sobre ele, e Deus olha para ele e fala: quem é você? E ele tem que buscar aqui dentro dele aquilo que ele de fato é. E ele não é a opinião das pessoas, ele não é o extrato das decisões erradas dele, ele não é o extrato dos pecados, ele não é o extrato das suas más decisões, ele não é a sua condenação, ele não é o que pensam sobre ele não é o que os pais deles falaram, ele é alguém que Deus escreveu um nome antes da fundação do mundo, ele é Jacó, e ele precisa gritar de dentro: quer saber de uma coisa? Eu sou esse cara fracassado, falho, eu sou esse cara que enganou um monte de gente e trouxe um caos para minha família, eu sou Jacó. E aí Deus olha para ele e fala: muito bem, mas sabe de uma coisa? Isso é tudo que você construiu sobre você, mas para mim você é Israel, uma nação santa, porque eu vou abençoar toda a face da terra. O primeiro ponto do recomeço é que só Deus pode dizer quem você é, só Deus pode dizer quem eu sou, porque só a partir da identidade de Deus nós podemos voltar na nossa história e reconstruir e recomeçar tudo aquilo que precisa ser ajustado.
não é na nossa boa intenção, não é na força do nosso braço, não é por passagens por mais psicólogos, coaches e terapeutas, por mais que isso tudo lhe ajude, mas é a partir de um encontro, de uma noite lutando com Deus, e Deus olhando para nós e dizendo quem nós realmente somos. Aos olhos de Deus nós não somos mais Jacó, nós somos Israel. Não importa o que eu fiz no meu passado, não importa as frustrações, não importa os meus erros, não importa se eu andei em Adão, importa é que agora Deus lutou comigo e Ele me deu um novo nome. Ele mudou a minha forma de andar, porque agora Jacó ele não anda mais em linha reta normal, ele teve a sua coxa ferida e ele começa a andar mancando, mas agora ele anda mancando, mas na certeza de que ele é a nação, que Deus vai começar tudo da face da terra. Todas as vezes que nós tivermos um encontro que vai afetar a nossa identidade com Deus, a nossa forma de andar vai mudar. Para alguns vai ser estranho, mas a gente não vai mais andar da mesma forma. A gente não vai mais andar como nós andávamos, porque somente a partir da identidade de Deus nós podemos colocar as coisas em ordem em nossas vidas. Mas agora ele pensa: pronto, me encontrei com Deus, vai ser maravilhoso encontrar com meu irmão, vai ser tudo tranquilo. E vem o capítulo 33, versículo 1. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Olha que lindo, ele se encontrou com Deus, agora ele amanhece, e ele vê o seu irmão se aproximando, e agora vem 400 homens junto com o seu irmão. 400 homens do exército do seu irmão. O que será que não passou na mente de Jacó? Deus, para que você me marcou, se é para eu morrer aqui na frente dos meus irmãos? Para que você me marcou, se agora meu irmão vai me matar e vai acabar com toda a minha família e com tudo aquilo que o Senhor me deu? Para que, Deus, que você me marcou? Sabe, muitas vezes a gente vê que Deus opera no nosso meio. Quem aqui já viu Deus operar? Sabe, irmão, Deus fez muita coisa com o povo dele no meio do Egito, mas nada disso foi suficiente para eles passarem 40 anos murmurando no deserto. Porque o que nos falta não é milagre nem operação de Deus no nosso meio. O que nos falta é uma consciência de que Ele é Senhor, que Ele é bom, que Ele nos ama, que as suas misericórdias duram para sempre. É o convencimento de que a nossa vida ela não está na mão do diabo, a nossa vida não está na mão do acaso, a nossa vida não está nas nossas próprias mãos, a nossa vida não está nas mãos de líderes manipuladores, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E Ele não é só fiel para prometer, Ele é fiel para cumprir toda a boa obra que Ele começou na minha e na sua vida. E a Bíblia vai dizer assim: então repartiu os filhos em Lia, Raquel. Ele cria uma estratégia agora para se relacionar com seu irmão. Versículo 5. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: Jacó, quem são esses que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus me agraciou, esses teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença do meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: meu irmão, não recuse. Se eu alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. Eu aposto que ele era vendedor, irmão, e um vendedor carioca ainda, porque ele era muito bom de lábia. E você me acolheu tão bem, você está comigo, tu é meu. Portanto, pegou a referência, né? Só nossa, eu sei, eles não vão entender. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. Insistiu com ele até que aceitou. Agora presta atenção a partir daqui. Então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que esses meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei aos poucos no passo do gado que vai à minha frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Esaú respondeu: então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos do meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir pelo caminho de onde tinha vindo.
E Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Vamos lá. Eles encontram. E agora, Esaú está com o coração amolecido. Ele abraça, beija o seu irmão, não lembra de tudo que ficou lá atrás. Mas Esaú, ele chega e faz uma proposta para Jacó. E a proposta é: vem comigo. Eu conquistei muita coisa. Vem na proposta que eu tenho para você. Vem andar na minha passada. Vem andar no meu tempo. Venha ser produtivo como eu sou produtivo. E aqui é o segundo lugar onde nós passamos na trilha do recomeço, que é o lugar onde nós precisamos entender qual é o passo da nossa casa. Sabe, o mundo sempre vai trazer para mim e para você um tipo de convite para a gente andar no passo dele. Isso pode ser até mesmo um convite ministerial. Isso pode ser um convite de fazer coisas religiosas em nome de Deus, mas não necessariamente com Deus. Porque uma coisa é você fazer coisas para Deus, outra coisa é você fazer coisas com Deus. E esse é o convite de Deus, e sempre foi a ideia de Deus em toda a Bíblia, que os homens construíssem coisas com Ele a partir de um lugar de relacionamento. Mas isso pode ser também em nome de um empreendedorismo, de fazer diferente do que todo mundo da sua parentela já fez. Uma passada. E esse convite do mundo, ele grita muito nos nossos dias por conta das redes sociais. Nós estamos sempre nos comparando com as pessoas. Nos frustramos porque não temos talvez um carro importado, porque não vamos tantas vezes para a Europa, porque nós não temos tanto recurso, porque não somos amigos de jogadores de futebol, porque às vezes é escasso as coisas de recurso na nossa igreja, a gente tem que ficar tirando água de pedra, tem que ficar fazendo as coisas no automático. E aí, o mundo, aquilo que é feito em Adão, como Esaú, ele faz uma proposta para o Jacó, que sou eu e você, e ele fala: vem comigo. Vem no tempo, vem no meu tempo, vem andar comigo. Sabe, se você corre, você sabe a dinâmica do pace. Ele fala: vem no mesmo pace que eu, vamos junto. Então o Jacó, ele olha para sua casa. Ele fala: olha só, você está vendo, eu tenho filhos pequenos, eu tenho as minhas esposas, e eu tenho bois, eu tenho vacas leiteiras aqui. Se eu for na sua velocidade, eu vou perder a minha casa, eu vou perder os bens que Deus me deu. Sabe de uma coisa? Vai na frente, eu vou te encontrar, mas eu vou na velocidade da minha casa, eu vou no passo do boi e eu vou no passo da criança. Sabe qual que é o grande desafio para homens de Deus, para mulheres de Deus? É a gente entender qual que é o passo do gado e o passo da criança. Porque nós queremos nos desesperar, sair por aí igual um cachorro louco, fazendo coisas, correndo, sem entender qual que é o passo do boi e qual que é o passo da criança. Porque Deus confiou bois para você, e bois fala de recursos, bois fala de força, bois fala de empreendimento, bois fala daquilo que Deus te deu para te manter. Talvez seja a tua empresa, talvez seja a tua casa, talvez seja um ministério, talvez sejam pessoas. Eu não sei o que mantém você, mas você precisa ser um bom mordomo dos seus recursos. Você precisa ser um bom mordomo e produtivo no seu empreendimento. Você precisa ser o melhor funcionário que você pode para o seu patrão, porque o seu patrão, ele não está esperando a volta de Jesus, ele está esperando a manifestação dos filhos gloriosos de Deus. Ele não está esperando que você ore pela empresa dele, ele está esperando que você dê resultados. Você precisa ser excelente nos seus estudos, dedicado em estudar, porque se você não estudar, Deus não vai vir com milagre e iluminar a sua mente para você passar no vestibular. Se você não estudar, Deus não vai trazer um anjo para te sussurrar a resposta do concurso público. Você precisa se esmilindrar, você precisa entrar no processo. Se você quer ser um líder na casa de Deus, você vai ter que aprender sobre liderança, você vai ter que aprender a lidar com as pessoas, você vai ter que aprender a se comunicar. Mas Deus não vai fazer isso por você. Deus não ensinou Davi a rodar uma funda e a tirar uma pedra. Foram uns anos no pasto, ele rodando aquela funda e mirando na manga, mirando no cajá, mirando no limoeiro, mirando em outros bichos que fizeram ele estar preparado para o dia que Deus colocou ele na frente de Golias. Porque Deus, ele não prepara você, é você que tem que se preparar para Deus. E nesse processo você precisa entender qual que é o passo da sua casa. Porque o maior fracasso na nossa jornada é a gente chegar num lugar de sucesso e a nossa família não ir conosco. É a gente chegar lá e os nossos filhos não estão lá, a nossa esposa não está lá. Sabe qual que é o meu maior desafio? Mesmo tendo uma projeção, todo mundo acha que eu estou feito na vida, Saulo. As pessoas, meus amigos, alguns amigos, você não, mas alguns amigos batem nas minhas costas, quando eles chegam numa Evancabina, eles falam assim: cara, você está feito, hein? Teu sogro vai aposentar e tudo isso aqui vai cair no teu colo. E eu falo: não, você está tirando com a minha cara, né? Uma igreja que reúne 2.000 pessoas por domingo, próspera, crescendo,
ministério relevante. Em poucos anos nós nos tornamos uma das 3 maiores igrejas da cidade de Campinas, que tem 1.700.000 habitantes. Sem precisar fazer nada, sem gente famosa, sem conferência, sem pregador da hype, apenas a presença de Deus atraindo pessoas. Mas sabe qual que é o meu desafio? É eu ir para a promessa de Deus, levando a minha casa junto comigo, levando o meu filho de 3 anos e o meu filho de 2 anos, a minha esposa, com todos os desafios dela de mãe, que passa o dia em casa, cuidando da casa e das crianças junto comigo, porque nessa jornada, não importa se eu fique milionário, bilionário, se eu fique um homem relevante, se eu enche estádios, se a minha casa não for comigo, se eu não aprender o passo do boi, o passo da criança, o passo do gado e o passo da criança, não vai fazer sentido. Sabe, Maiva Campinho, o que nós precisamos é entender qual que é a velocidade da minha esposa. E muitas vezes é você, esposa, não tentar ser uma âncora que fica estacionando o seu marido, sendo que ele tem uma chama de Deus ali dentro. Porque o que o seu marido precisa não é só de você limpando a casa, mas acima de tudo é você acreditando na voz de Deus soprando dentro dele. Você sabe qual que é a prova real se uma mulher é sábia ou não? Não é o quanto ela participa de conferências de mulheres, mas é como ela reage quando ela está certa e quando ela tem razão. Porque nós agimos como convém e reagimos como de fato nós somos. Quer ver se uma mulher é sábia? Olha para como ela reage quando ela está certa e o seu marido está errado. O que um homem precisa nesses dias não é subir uma montanha, por mais que seja bom subir uma montanha, mas é saber que a sua casa está olhando para ele e dizendo: eu acredito no que Deus está falando para você, e se você vai para Canaã, nós não vamos impedir nada, nós vamos para Canaã com você. Sabe, homem que está aqui, deixa eu te falar uma coisa, com muito carinho e sabedoria e temor. Não peça desculpa para ser homem. Não peça desculpa para liderar a sua casa. Não peça desculpa, não peça licença para você se posicionar como homem de Deus. A sua esposa ainda não sabe, mas o que ela mais precisa é de um homem posicionado que saiba para onde está indo. Porque nenhuma mulher vai se submeter a um homem que não tem missão. E a pergunta é: qual que é a tua missão? Você precisa entender qual que é o passo da sua casa. Você precisa ser, talvez, voltar a ser aquele homem lenhador, aquele homem viril, de não pedir desculpa. Não importa os traumas que o seu pai deixou em você, não importa se seu pai te abandonou, não importa se sua mãe te mimou a vida toda, importa que essa noite você pode se encontrar com Deus face a face, Ele pode olhar no seu olho e dizer: você não é Emanuel, você não é Maurício, você não é Eduardo, você não é Saulo, você é Israel. Precisamos entender o passo da nossa casa, para poder recomeçar em Deus. Nós precisamos analisar o nosso lar, para poder recomeçar em Deus. Só que aqui entra uma outra coisa, que é o terceiro lugar por onde a gente passa. É necessário rejeitar Seir. É necessário olhar para Seir e dizer: eu não vou para lá. Porque aqui, quando você lê esse relato, você vê que Esaú fala: olha, eu vou para lá, já que você não quer ir no meu tempo, ok. Você não quer que os meus homens fiquem com você, ok. Mas eu estou indo para Seir. Jacó fala: eu vou te encontrar em Seir. Mas depois, no versículo 16, diz: assim naquele dia Esaú voltou para Seir pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote, edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. O que simboliza Seir? Seir simboliza tudo aquilo que nós conquistamos na carne, tudo aquilo que nós conquistamos no esforço próprio, tudo aquilo que nós conquistamos pelas propostas que vem na vida, porque afinal das contas um cavalo não passa 2 vezes no mesmo lugar, você precisa pular nele, diria Satanás para você. Porque se você estiver em Deus e precisar recomeçar, você pode estar na boca, no estômago de um grande peixe, no meio do mar. Ele ouve o seu clamor e faz você ser colocado para fora em terra seca. Você precisa de uma palavra. E sabe, nós precisamos rejeitar Seir. Nós precisamos rejeitar as boas ideias e as ideias da carne, e as propostas da carne, as propostas desse mundo, as propostas de Saul. E aqui eu e você precisamos entender. Eu quero fazer um paralelo entre Esaú, Jacó, eu, você e Ló e Abrão. Porque não fala só de homens na história. A Bíblia, ela é um livro que conta a história de Deus na humanidade. A teologia, ela tem uma resposta para as inquietudes da alma do homem, não para o espírito do homem.
A resposta para o espírito do homem é o pão vivo que desceu do céu, Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para isso, teologicamente nós vemos uma metanarrativa. Ou seja, a Bíblia é uma só narrativa com várias micronarrativas que levam para a mesma história, apontam para o mesmo lugar. E quando a gente vê Esaú e Jacó, Ló e Abrão, nós estamos vendo aqui dois tipos de natureza, assim como Adão e Cristo. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Esaú, ele decidiu construir as coisas na força do seu braço. Jacó, quando ele tem um encontro com Deus, ele decide viver de acordo com a promessa que começou com seu avô Abrão. Mas quando a gente vê Ló e Abrão, se a gente for em Gênesis 13, versículo 10, você não precisa abrir, só lê comigo. Gênesis 13, 10 fala assim: Ló viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Ponto. O que está acontecendo aqui? As ovelhas de Ló e de Abrão crescem muito, a ponto de não ter pasto suficiente na terra para os dois. E por conta disso, os pastores de Abrão e os pastores de Ló começam a brigar. Então Abrão, ele entende uma coisa. Ele chama Ló e fala: nós vamos ter que nos separar. Não tem espaço para nós dois mais nessa terra. Nós crescemos muito, não dá, não cabe mais nós dois aqui. E aí Ló pergunta e fala assim: como que vai ser isso? Abrão olha para ele e fala: vai lá, olhe todo esse cenário que está na nossa frente. Escolhe para onde você for. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Nós vamos viver separados. Nós não podemos mais andar juntos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que Deus chamou? Deus chamou Abrão ou Ló? Deus chamou Abrão. Quem tinha o direito de escolha? Abrão ou Ló? Abrão. Porque Abraão era quem tinha a voz operando e era o mais velho na relação. O que Deus falou para Abraão em Gênesis 12? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos seus pais e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deixa eu fazer uma pergunta. Ló era parente de Abrão ou não? Mas por que Abrão leva o parente dele se Deus mandou ele sair da parentela? Porque para Deus importa que eu e você comece, não que a gente tenha a entrega perfeita. Porque Ele nos permite aperfeiçoar a nossa oferta no meio da jornada. Ele nos permite aperfeiçoar a nossa obediência no meio da jornada. É lógico que 99 centímetros não é 1 metro. E é lógico que obediência parcial não é desobediência. Mas Deus, Ele é um Pai de amor. Ele tem paciência comigo e com você. Importa que você comece obedecendo, mas que você não pare de aperfeiçoar a sua obediência no meio do processo. Então Ló, ele começa obedecendo. Não conhecia Deus, não tinha o Espírito Santo, e ele começa obedecendo do jeito que ele achou mais claro. Ele tinha um clamor dentro de si, ele queria ser pai, e ele olhava para o seu sobrinho, o órfão do seu irmão, talvez irmão favorito, e ele se responsabilizava por aquilo e leva ele junto. Mas chega um momento que já não dá mais para viver daquela forma, para continuar no desenvolvimento da promessa. Então eles se separam, e quando eles se separam, mesmo Abrão tendo o direito de escolher, ele não escolhe, ele dá o direito de escolha para Ló. E Ló, ele olha para suas ovelhas e olha para os cenários, e ele vai para o lugar mais propício para prosperar. Ló escolhe a melhor oportunidade. Ló escolhe o melhor cenário. Abrão escolhe ficar com a voz que chamou ele. Ló escolhe o melhor cenário e perdeu tudo que ele tem. Abrão escolhe obedecer e foi próspero e multiplicou em todas as coisas. Ló escolhe o melhor cenário, a melhor opção, aos olhos humanos, a melhor oportunidade, e perde a sua casa e perde seu legado. Abrão escolhe obedecer, mesmo que parecesse o pior cenário, mas mantém a sua casa e gera o filho da promessa. Ló escolheu a melhor oportunidade. Abrão escolheu permanecer na voz. A pergunta que fica para mim e para você é: nós andamos por voz, nós andamos por palavra ou nós andamos por oportunidades? Porque todo aquele que anda por oportunidade, ele vai acabar quebrando a sua cara. Mas aquele que anda ouvindo e obedecendo a Deus,
seguindo, obedecendo o que Deus falou com ele, seguindo no passo do boi e no passo da criança, seguindo, vivendo uma vida comum, porque não existe nada mais extraordinário que homens comuns, casados com mulheres comuns, com filhos comuns, vivendo uma vida extraordinária debaixo do governo de Deus e obedecendo o que Deus está falando. Sabe, é necessário rejeitar Seir, é necessário rejeitar aquele lugar, é necessário rejeitar as muitas oportunidades. Isso não quer dizer que Deus não vai dar oportunidade para você, mas a oportunidade que Deus dá é aquela porta que nenhum homem pode abrir, nenhum homem pode fechar. A oportunidade que Deus dá, ela pode ser no meio do deserto, Ele constrói um rio no ermo e um caminho no deserto, mas vai ser vinculada com o que Deus falou para você, vai ser vinculada com aquilo que Deus está falando para essa casa, se você faz parte dessa família de fé. Vai ser vinculado com o que Deus está fazendo no Mevan Campinho, sabe por quê? Porque nós somos membros um dos outros. Deus te fez livre do pecado, mas não livre do seu irmão você é codependente. É por isso que igreja se conjuga no plural. Ninguém é igreja sozinho, nós somos a igreja. Ninguém é noiva sozinho, nós somos a noiva. Ninguém é comunidade sozinho, nós somos a comunidade. Nós somos os santos. Então Deus tem uma palavra sobre essa casa, e essa é uma estação de recomeço para essa palavra. Mas o que nós precisamos? Nós vamos ter que rejeitar Seir, nós vamos ter que aprender a rejeitar as oportunidades vindas da carne, vinda do acaso, vinda de Adão, e vamos ter que escolher retornar para Siquém. Versículo 33, versículo 18. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo, onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, e por 100 peças de dinheiro. Até aqui. Jacó, ele retorna para Siquém, mas ele, quando falou com o seu irmão, ele ficou tentado ali. Ele tinha decidido ir para Seir, mas algo, pastor Saulo, acontece no meio do caminho que ele cai em si. Ele rejeita Seir, ele vai para Sucote mirando Siquém. Mas Siquém é uma cidade muito importante, sabe por quê? Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, vai para onde eu vou te levar. A primeira parada de Abraão, a primeira parada significativa é numa cidade chamada Siquém. E a Bíblia vai dizer que ali Abraão ergueu um altar ao Senhor. Abraão ergueu o primeiro altar dele em Siquém. Sabe o que eu fico imaginando aqui, pastor Maurício? Eu fico imaginando um flashback passando na mente de Jacó, e ele lembrando de quando o seu avô contou para ele as histórias da caminhada dele com Deus. Abraão olhando para a oportunidade que ele teria, a prosperidade que ele teria em Seir, mas aí eles ficando tentados com aquilo, e ele lembrando do seu avô falando: olha só, meu neto, quando eu tinha 75 anos, Deus falou comigo no meio, em Arã, numa cidade chamada Arã. Eu era alguém que morava na Babilônia, eu servia ao Deus estrela e ao Deus lua. Eu não conhecia o Deus que criou todas as coisas. E no meio da bagunça que estava na Babilônia, lá em Babel, no meio daquela loucura toda, meu pai, ele decide ir para Canaã, recomeçar a vida dele, atrás de uma boa oportunidade. Mas meu pai, ele para em Arã, porque ele lembra do luto que ele tinha com meu irmão. E ali eu ouvi uma voz. A estrela não falava comigo, a lua não falava comigo, mas uma voz falou comigo dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Jacó, Esaú, eu acreditei naquela voz, eu comecei e eu fui para Siquém, depois eu cheguei em Canaã, Deus falou comigo, Deus me prosperou, Deus, ele me deu o seu pai, o filho da promessa, ele pediu para eu entregar o seu pai como sacrifício, mas eu tinha certeza que Deus poderia ressuscitar Isaac dentre os mortos, porque foi Deus que deu Isaac, então eu estava disposto a sacrificar Isaac. Então eu ouvi um mé, e ali tinha um animal que eu ofereci como sacrifício, porque o anjo falou que não era para eu sacrificar Isaac. Deus falou para mim que eu seria o pai da fé. Deus me deu, fez uma aliança comigo, e essa aliança está abençoando o seu pai. Essa aliança vai abençoar vocês, porque a partir da nossa geração, a partir da nossa casa, a partir do legado da nossa família, nós vamos abençoar toda a terra, e toda a terra será dada a nós por herança. Então eu imagino Jacó lembrando do que Deus falou com o seu vô, e ele pensando: o que será que o vô Abraão faria? Será que ele ia se encontrar em Seir?
Poxa, mas ele não escutou, ele não olhou para a melhor oportunidade quando se separou para Ló. Quer saber de uma coisa? Eu acho que o meu avô voltaria para onde Deus falou com ele. Aonde que Deus falou que era para nossa casa? Nossa, é para nós irmos para cá? Não, eu vou para lá. Eu vou para onde Deus falou com o meu avô. Eu vou obedecer essa voz. Eu vou seguir os passos daquele homem que me encontrou e me marcou, daquele Deus que lutou comigo e mudou o meu nome. Sabe, você e eu precisamos decidir voltar para Siquém, voltar para a palavra que está sobre nós, voltar para a palavra que está sobre essa casa, desde lá de PGL, desde lá atrás, as palavras que Deus cultivou no solo dessa casa, as sementes que foram derramadas aqui, quando homens de Deus passaram aqui, as profecias que fluíram nesse altar, as palavras proféticas, os sonhos, as visões, que de alguma forma afetou a sua vida, que de alguma forma restaurou o teu casamento, reconstruiu o seu relacionamento com os seus filhos, te deu uma visão de Deus, te fez conhecer a presença de Deus e o ambiente da glória de Deus. Eu e você precisamos voltar para Siquém. Nós precisamos voltar para aquilo que Deus começou a fazer com os nossos pais da fé, e que se a gente traçar uma linha, vai parar lá em Abraão, vai passar por Cristo, mas vai encontrar o Cristo que habita dentro de mim e de você. Nós precisamos não apenas dizer não para Seir, nós precisamos retornar. Vinde, voltemos ao Senhor. Vamos voltar para o ambiente da palavra. Vamos voltar para a palavra que está sobre nós. E ela aponta para Siquém. Ela aponta para esse lugar chamado hoje, onde Deus quer recomeçar algo entre nós, porque não acabou a história de Deus em Campinho. Jacó voltou para onde Abraão ergueu seu primeiro altar e recebeu uma promessa do Senhor. Nós precisamos retornar para as palavras que estão sobre nós. E você pode ficar em pé. O quinto lugar que nós visitamos na jornada do recomeço. É um lugar que tem uma placa escrita assim: recomece a partir de um altar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala isso: recomece a partir de um altar. Gênesis 33, 20. Quando ele chega em Siquém, a palavra de Deus diz: e levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. O final da jornada do recomeço. Abraão, ele não recomeça com um plano, ele não recomeça com um business plan, ele não recomeça com uma nova oportunidade, ele não recomeça com um novo ministério ou um novo projeto. Ele recomeça assim como seu avô começou, erguendo um altar para o Senhor. Erguendo um altar. Sabe o que eu quero te dizer? Recomece Meva Campinho a partir de um altar. Talvez você olhe para você e você pense: mas Eduardo, eu não ergui muitos altares da minha vida. Os altares que eu ergui não são altares bons. Deixa eu falar uma coisa. Recomece a partir de um altar que você já ergueu na sua história. Mas se você não reergueu, comece a partir de um altar que algum parente seu já ergueu. Um vozinho com calça verde musgo, camisa caqui e uma Bíblia embaixo do braço. Uma vozinha de saia e um coque enorme, que tinha os seus joelhos dobrados na presença de Deus, às 4 da manhã, às 3 da manhã, às 5 da manhã, que não tinha um português perfeito, mas tinha o Espírito de Deus operando dentro de si. Recomece a partir de um altar que uma tia sua ergueu. Recomece a partir de um altar que um primo seu ergueu. Mas eu não tenho tio, eu não tenho primo, todo mundo é um trapo. Quer saber de uma coisa? Recomece a partir de um altar que um homem de Deus ergueu. Recomece a partir dos altares que o pastor Saulo e a pastora Monique ergueram. Recomece a partir dos altares que o pastor Rodrigo e a pastora Priscila ergueram. Recomece a partir dos altares que o pastor Luiz Hermínio e a pastora Iraci ergueram. Recomece a partir dos altares que o pastor Juscelio e a pastora Lulu ergueram. Recomece a partir dos altares que que o pastor lá da Comunidade Internacional da Zona Sul ergueu, que o Josué Valandro ergueu. Comece a partir de altares, porque nessa terra que muitos olhos como uma terra imoral, tem homens de Deus da história toda erguendo altares aqui. E talvez o que a gente precisa é olhar para o altar que esses homens que vieram antes de existir Mevã ergueram, e recomeçar nos unindo ao altar dessa galera, recomeçar nos unindo aos poços que foram abertos e talvez estejam entulhados, recomeçar indo lá naquele pastor que tem aqui uma Assembleia de Deus nessa avenida principal e perguntar: ei, você pode orar pela minha vida? Você pode pôr as mãos na minha cabeça e profetizar sobre mim? É ir nos irmãos que estão aqui há 20, 30, 40 anos plantando uma igreja nesse lugar e recomeçar a partir do altar desses homens, esses homens que ouviram Deus, esses homens que tiveram o joelho calejado. Mas sabe de uma coisa? Não para, recomeça, porque tem uma estação de favor sobre nós, e Deus está nos chamando para recomeçar a partir de um altar.
Meiva Campinho, Deus está nos chamando para recomeçar a partir de um altar. Deus não está nos chamando para recomeçar a partir de novas reuniões, por mais que elas possam acontecer, mas Deus está falando: lembre-se do altar que eu ergui nessa terra, lembre-se do altar que ergueram para mim nessa terra, e se ligue ao altar, porque eu não tenho uma nova geração, eu tenho a próxima geração. Eu não estou erguendo uma nova geração, Deus está erguendo a próxima geração, e a próxima geração é uma geração de pessoas novas, de mãos dadas com homens e mulheres de fé que não envelhecem, mas juntos eles entram em Canaã. Mesmo que muitos irmãos foram reprovados e não estão entrando, mas sempre vai ter um Josué e um Caleb para dizer: eu vi, eu contemplei, eu entrei lá quando ninguém acreditou. E sabe de uma coisa? Eu vou pegar essa garotada, eu vou pegar esses neófitos e nós vamos entrar e conquistar. A questão é quem aqui está disposto a recomeçar a partir de um altar. Quem aqui está disposto a dizer: Deus, eu quero recomeçar. Sabe de uma coisa, Meiva Campinho? Vocês estão 1 ano e meio, quase 2 anos debaixo de uma pressão e de uma tensão. Vocês estão há 2 anos praticamente debaixo de um ambiente de dúvida, de incredulidade, uma sensação de: será que eu me jogo? Será que eu não me jogo? O que será que vai acontecer? Será que isso aqui vai pra frente? Será que esse passou mesmo? Será que eu me jogo? Será que eu me lanço? Eu não quero saber do que se passa na sua mente. Eu quero saber de uma coisa: será que tem gente disposta a recomeçar? Será que tem gente disposta a voltar para as palavras que estão sobre o Campinho? Será que tem gente, ou será que Campinho ficou pobre demais e simples demais? Não! Deus pode erguer os próximos milionários dessa terra. Deus pode erguer próximas pessoas muito prósperas para mudar essa terra. A questão é quem vai recomeçar a partir de um altar. Deus não precisa de um empresário se converter. Deus precisa de filhos voltando para o altar. Porque Ló escolheu a melhor oportunidade e perdeu tudo. Abraão decidiu ficar na voz e ganhou tudo. Ninguém foi tão próspero como ele naquela época. E a minha pergunta é: cadê você que quer recomeçar? Cadê você que quer recomeçar a partir de um altar? Talvez você olhe para a sua vida e hoje você está tendo que ter a sua identidade mudada. Talvez você olhe para a sua vida e hoje você vai ter que entender o passo da sua casa. Talvez o lugar que você está na trilha do recomeço é de negar-se a ir. Talvez o lugar que você está nisso tudo é de negar as melhores oportunidades. Talvez o lugar que você está é de dizer: não, eu não vou para Seir, eu vou voltar para Siquém. Eu vou voltar para as palavras que estão sobre Campinho. Mas talvez hoje você está num lugar que você precisa se reconectar com o altar. E com muita sobriedade, nós temos 10 minutos. Eu quero te dar a oportunidade de recomeçar com Deus nessa noite. Tem uma janela de oportunidade aberta sobre nós. Não perca um portal que Deus está erguendo. Mas se você quer se reconectar com as palavras que estão sobre essa região, se você quer se reconectar com as palavras de Deus e os poços que estão sobre essa região, que vieram muito antes de IPGL, que vieram muito antes de Nova Vida, não sei que igreja passou por aqui, de pessoas que há 100 anos atrás fizeram nessa terra e dobraram seus joelhos aqui. Se você quer recomeçar e crer que Deus tem algo extraordinário para essa região, que essa região não será mais conhecida como uma região difícil, uma região de uma mente limitada, uma região de escassez, mas uma região de filhos que estão sendo renovados na imagem de Cristo. Se você quer recomeçar, se a sua casa quer recomeçar, como um ato profético, saia do seu lugar e vem para esse lugar, para esse altar. Como um ato profético, venha se posicionar na presença de Deus. Como um ato profético, se mova e se lance na presença de Deus. Apenas você que quer se engajar com isso. Apenas você que quer dizer: Deus pode contar comigo. Deus pode contar com a minha casa. Deus pode contar com os meus braços. Deus pode contar com o meu joelho. Deus pode contar com a minha unção. Deus pode contar comigo. Deus, eu me reconecto a Ti, Senhor. Deus, eu quero recomeçar. Não importa se foram 2 anos de muita pressão e de muita dúvida, eu quero recomeçar. Não importa se erraram nesse tempo, não importa se o meu pastor foi imaturo ou não foi presente, eu quero recomeçar, porque não se trata de Saulo e Monique, se trata que Deus está tocando o Rio de Janeiro e o Campinho. Eu quero recomeçar. Vamos lá, irmão. Seja sincero com Deus. Se Deus pode contar com você, essa é a sua noite. Só não deixe o Exu Cadeira te pegar. É uma noite de convocação.
Eu vou te dar mais uma chance de você sair e se comprometer com o que Deus está fazendo aqui. Vamos ministrar ao Senhor.